Fala pessoal, estou falando sobre o meu espaço temporal, então boa tarde. Boa tarde, vamos ter mais uma aula de filosofia. Tinha dado a introdução à filosofia, né? E agora a gente vai falar de autores, de coisas mais específicas na filosofia. Pensando que a filosofia nasce, como eu falei na aula passada de filosofia, nasce no momento em que a sociedade grega estava se tornando cada vez mais complexa, né? E o mito, a religião, elas passam, essas maneiras de pensar o mundo, né? Passam a não dar conta de uma explicação racional acerca do mundo, acerca do universo. E os primeiros filósofos a pensarem de maneira racional, gregos, né, a pensarem de maneira racional, os denominados primeiros filósofos são os pré-socráticos, beleza, gente? Não é esse slide que eu quero. A filosofia vai nascer e ela vai se expandir na Grécia. Isso eu tô falando da filosofia ocidental, viu, gente? Não vale para filosofia asiática, por exemplo, para a filosofia da África. Está falando da filosofia ocidental europeia, que é a que cai em vestibular também, né? A filosofia vai nascer em meados do século VI antes de Cristo, né? O primeiro filósofo considerado por Aristóteles é um cara que se chama Tales de Mileto, beleza? Que, como o próprio nome diz, ele é de Mileto, né? A cidade-estado da Grécia. E essa pergunta que eu coloquei aqui nesse slide, no tópico, no primeiro tópico, no título, por que a filosofia nasceu em determinado lugar e em determinada época, é precisamente uma pergunta que todos os pensadores, filósofos, pessoas que estudam as humanidades de uma maneira geral, a gente se faz essa pergunta, porque é uma coisa curiosa, né? Mas a gente pode falar que com Tales de Mileto e com os pré-socráticos, a gente tem no sentido europeu, que vai dar forma também a toda a ciência que é tão importante para a nossa vida ocidental, né? A gente pode dizer que aqui, né, no século VI antes de Cristo, surge o nascimento da razão, né? Nesse sentido ocidental. Esses pensadores pré-socráticos, que não necessariamente vêm antes de Sócrates, Tales de Mileto é pré-socrático e vem antes de Sócrates, mas tem outros pré-socráticos que são até mais novos que o Sócrates. A gente vai ver isso quando eu estiver falando dos autores. Esqueci de falar uma coisa. Vou pedir também, pessoal, como eu dou uma aula a cada 14 dias, né? Uma aula de filosofia, uma aula de sociologia por semana, então uma aula a cada 14 dias, eu vou pedir também paciência de vocês. Talvez eu tenha que fazer uma aula mais longa para eu conseguir dar o conteúdo necessário para vocês fazerem os vestibulares, porque senão não vai dar. Porque é pouca aula, é pouco tempo de aula, então talvez eu precise de uma aula um pouco mais longa, que demore mais de meia hora, pelo menos, tá? Mas eu vou tentar encurtar, vou tentar ser objetivo, tá? Então tá.
Esses pensadores pré-socráticos, como eu disse, não necessariamente, muitos são antes de Sócrates, mas tem pré-socráticos que nascem até depois de Sócrates. O que, o que realmente divide os pré-socráticos com a tradição socrática, com Sócrates, é a maneira de se pensar filosofia, não é necessariamente o tempo, não é necessariamente porque os caras vieram antes. É a maneira de pensar a filosofia. Porque Sócrates vai pensar a filosofia com base nas questões do ser humano. Esses pré-socráticos, esses primeiros filósofos, vão pensar a filosofia com base na observação, nessa contemplação. Contemplação seria essa observação extrema. E na explicação racional, como a gente vai ver, eles querem entender, e essa vai ser um termo que eles vão usar, o arqué do cosmos. Cosmos no sentido de universo. Eles querem entender o que significa arqué. É o princípio. Eles querem entender qual é o princípio de todas as coisas. Qual é... Por exemplo, se você for religioso, você vai entender que o arqué do mundo, do universo, né, é Deus. Ele é o princípio de todas as coisas, beleza? Arqué tem esse sentido de algo que deu vida, que deu forma ao mundo, o princípio de todas as coisas, beleza? Esses autores, esses filósofos, né, primeiros filósofos pré-socráticos, eles vão colocar a razão no primeiro plano de análise, né? Seria usar de uma maneira lógica, de uma maneira argumentativa, lógica, racional, a explicação para o universo. E são dotados de uma capacidade de universalização. O que seria isso? De abranger, né, toda uma teoria do conhecimento, uma teoria filosófica, em âmbito universal, porque eles querem entender o que ordena, o que faz com que o mundo seja esse mundo, o que ordena o cosmos, né? Cosmos no sentido de universo. Como se dá esse ordenamento do universo? E como eu disse antes, na aula passada de filosofia, antes o que se tinha na Grécia Antiga era uma explicação mitológica do mundo. A filosofia não vai acabar com o mito, mas ela vai dar uma explicação, eu vou colocar entre aspas, um pouco mais avançada. Um pouco não. Se eu colocar entre aspas, é mais avançada. Mais avançada nesse sentido que hoje a gente conhece como científico, né? Mas na época não era. A filosofia não é uma ciência, ela tem outro ramo ela é outro ramo de conhecimento, como eu sempre falo, né? Mas de qualquer forma, essa filosofia vai ser importantíssima para a ciência moderna, por exemplo. Então, os filósofos pré-socráticos, que podem ser chamados de filósofos da natureza, porque eles querem entender a física, né? O ordenamento do cosmos, a naturalidade do mundo, eles vão, por exemplo, dar uma explicação diferente, completamente diferente dos adivinhos, né? Como eu coloquei aqui, dos caras que não pensam racionalmente, pelo menos na percepção deles, e que os adivinhos, por exemplo, são dotados de senso comum, de mitos, de crenças. Os filósofos, eles querem romper com essa tradição, dando uma explicação para o universo de maneira racional, com base na observação, com base na explicação racional e com base na contemplação, tá? A gente pode chamar os filósofos pré-socráticos de filósofos da natureza, porque eles querem entender o ordenamento do universo, o ordenamento do cosmos, eles querem entender a natureza. Por isso que a gente chama também
essa primeira fase da filosofia, essa fase pré-socrática, de período cosmológico, tá? Porque eles querem entender a física, né? Ou seja, os elementos naturais do universo, e querem entender o arqué, que seria o princípio de tudo, né? Qual é a força natural, o elemento natural, ou os elementos naturais, como a gente vai ver, que dão forma a tudo, né? Dependendo do autor, pode ser diferentes. Dependendo do autor, tem diferentes propostas, tá? Aqui eu coloquei as escolas que os filósofos, que os pensadores dividem dos pré-socráticos, né? Então, para vocês terem uma noção dos nomes, de quem é quem, eu vou colocar aqui nos slides os mais, os mais cobrados nos vestibulares, os mais famosos, digamos assim, tá? Tem alguns bem famosos, né? Tipo Pitágoras, a gente conhece, Tales de Mileto, a gente conhece. Essas são as escolas. Vocês dão uma olhada, pausa o vídeo. É importante mencionar que esses pensadores não têm uma única visão sobre o mundo, sobre o universo, sobre o arqué, sobre o princípio das coisas, né? A causa primeira, como eu coloquei ali, para a vida ser como ela é, para o mundo ser como ela é. Eles não têm um pensamento igual, nem se for da mesma escola, geralmente não tem. Alguns até têm um pensamento similar, mas são pensamentos diferentes, tá? O que eles têm em comum é o fato de não colocar o ser humano como centro da investigação filosófica. Esse colocar o ser humano como centro da investigação filosófica, quem faz primeiro é Sócrates. E aí por isso que a gente chama de período antropológico. Isso a gente vai ver depois, né? Antro vem de homem, tá? Aqui é o período cosmológico dos pré-socráticos. Cosmos, que vem de cosmos, que vem dessa ideia de universo, tá? Eles querem entender, então, como eu já falei, o ordenamento do cosmos, do universo, beleza? Essa estrutura universal. Vão querer entender a physis, que seria a natureza, né? Esses elementos naturais, tendo o objetivo de chegar no arqué de tudo, que seria o princípio de todas as coisas, né? A causa primeira de todas as coisas. A gente vai ficar mais fácil quando a gente vê de fato o que eles estão querendo dizer com isso, né? Vamos ver então. Não se assustem quando eu montar um slide grande, assim, com, com várias coisas escritas. Eu faço isso porque eu acho melhor, no sentido de que vocês vão ter mais conteúdos, né? Vocês vão ter mais conteúdo e vocês vão poder anotar, porque são coisas que eu tiro de fontes confiáveis, que às vezes eu aprendi até na faculdade, tá? E que é importante, pô. Então não se assustem caso tenha slide grande, é para vocês terem mais conteúdo mesmo. Então o primeiro cara que, o denominado primeiro filósofo, o primeiro pré-socrático, é Tales de Mileto, né, que nasce no século VII, mas desenvolve também a sua teoria filosófica no século VI a.C., faz tempo pra caralho. Ele é considerado o primeiro filósofo pré-socrático, né? Vai ser um matemático. Claro que nessa época você não tinha uma divisão do cara que é matemático, outro que é, sei lá, cientista social, outro que é sociólogo, nem existia sociologia, mas estou só falando que os caras eram versados em várias áreas, né? Pensavam o mundo de uma maneira, de uma maneira, eles não dividiam o conhecimento, né? Entendem? Então, ele era matemático, mas para ele, o arqué, e ele nota
com isso, ele nota isso com base na observação, né? Que essa é a metodologia de Tales de Mileto: observação, contemplação, né? Contemplação é essa observação extrema. Ele vai notar que o arqué de tudo é a água. Ele vê a água como elemento essencial para a vida. Então, apareceu uma questão de Tales de Mileto no vestibular. Vocês já lembrem, vocês já tem que se lembrar da água. Para ele, a água é o princípio de tudo. E por isso que ele é um teórico do monismo. Monismo vem de mono, de um, é a concepção de que tudo que há é resultado de um único princípio, né? Tudo que há é regido e composto por esse princípio, que no caso dele é a água. Nem todos os pensadores são monistas dos pré-socráticos. A gente vai ver isso, os que não são também. Mas para Tales de Mileto, o arqué do mundo, do universo, aquilo que dá forma ao universo e o princípio de todas as coisas é a água. Ele já está notando há milhares de anos atrás, né? Há milhares de anos, ele já está notando a importância primordial da água. Beleza? Então, nosso primeiro filósofo pré-socrático, muito conhecido na área da matemática, vai pensar que a água seria o arqué, né? Algo que a água seria algo que rege o universo, que ordena o cosmos, beleza? Aí a gente tem Anaximandro de Mileto também, outro jônico, né? Outro da escola jônica. Ó, escola jônica, beleza? A gente tem o Anaximandro de Mileto, vocês vão também prestando atenção nas datas, né? Que muitas datas de nascimento e morte, às vezes você acha coisa diferente na internet, porque é difícil ter uma comprovação, né? Mas é mais ou menos por aí. Ele também vai ser um cara influenciado pelo primeiro filósofo Tales de Mileto, né? Ele tem uma visão diferente de Tales de Mileto no sentido do arqué, apesar de também usar o método da contemplação e da observação. Essa contemplação, extrema observação, vai caracterizar a filosofia pré-socrática, a explicação racional e a observação racional, beleza? Ele vai ter uma ideia de que os opostos são o arqué do mundo, beleza? Os opostos, porque é um elemento, para que haja um elemento, é necessário que haja o oposto desse elemento. A própria vida e morte, ela é uma representação disso, né? Então ele tem essa ideia de arqué que é incompreensível na medida em que a natureza não consegue determinar a explicação das coisas como elas são, né? Como eu coloquei ele, porque os opostos vão se difundindo, vão aparecendo, né? E cria esse movimento histórico, né? Podemos dizer assim, esse movimento do pensamento de Anaximandro, né? Então a filosofia dele é marcada por essa por essa noção de infinito, beleza? O próprio essa própria noção de opostos, né? Que se for pensar bem, é difícil acabar, né? É difícil você ter você parar de existir opostos no universo. Essa própria noção de opostos, ela já marca, né? Essa questão do cosmos inacabado, do infinito, né? Apeiron, que eu coloquei aqui. Então, caso haja uma questão de Anaximandro, de Mileto, discípulo, né, de Tales de Mileto, influenciado por Tales de Mileto, você já pensa nessa questão do cosmos
inacabado, uma noção de infinito, indeterminado, que é marcado pelos opostos, né? Que estão sempre em movimento, esses opostos, beleza? Aí mais um jônico. Mais um jônio. Anaxímenes, de Mileto. Quando vocês pensarem no pensamento, quando vocês tiverem uma questão sobre Anaxímenes, vocês têm que pensar no ar. Para ele, o ar é o arqué de tudo. O ar. Beleza? Ele vai pegar essa tradição de Anaximandro e de Tales de Mileto e vai pensar e vai fazer uma síntese dos dois. O que seria uma síntese do pensamento? Seria essa junção dos dois. Então ele junta a filosofia de Anaximandro de Mileto e de Tales de Mileto, beleza? E forma uma filosofia própria a partir dessa junção. E aí ele vai perceber que, né, de maneira racional, usando a observação, toda essa lógica essa lógica filosófica, ele vai perceber que o ar é a essência da vida, o arqué de tudo, podemos dizer assim, né? Talvez aqui ele tenha uma visão mais monista, né? No sentido de que o ar é um elemento uno e essencial para o ordenamento do cosmos, beleza? Seria o arqué. Lembrando que o arqué é o princípio de todas as coisas, tá? Aquilo que deu forma ao universo, que dá forma ao universo, que ordena o universo. Aí você tem um dos caras um dos pensamentos mais curiosos, né? Que é o do Heráclito, também da escola jônica, tá? É curioso porque ele já vai ter uma noção muito avançada na filosofia dele. Quando vocês pensarem em Heráclito, vocês têm que pensar naquela noção de que, e ele percebe isso, né? Ele demonstra isso, ele tem que pensar numa noção de que o rio, quando vocês vão lá na cachoeira, o rio que passa aqui hoje não é o mesmo rio que passará aqui amanhã. Não é o mesmo rio que passará aqui daqui uma hora. Beleza? Ele tem essa noção de que o que dá sentido ao universo, o arqué do universo, é a, é a mudança contínua. Beleza? Essa transformação contínua do universo, tá? E aí ele já vai estar se baseando numa ideia de dialética, né? Porque a própria dialética, ela prescinde de transformação, né? A dialética, no sentido mais moderno, seria a oposição de ideias que formam novas ideias, beleza? Ele já tem uma noção, por mais que seja muito antigo, ele já tem uma noção dialética, de dualismos, né? Por isso que ele é norteado pelo princípio do dualismo, ao invés do monismo, como eu já coloquei, que é tipo do Tales de Mileto. Porque para ele não é um elemento só que dá vida, que dá forma, que origina o mundo. Não é só um elemento. É esse conflito, essa harmonia entre os princípios, tá? Essa dialética, a oposição de coisas, a mudança contínua que forma novas coisas, né? Porque a mudança, ela é a formação de novas coisas, né? Certamente, né? Então, pensando em Heráclito, vocês têm que pensar nessa coisa dinâmica, na filosofia dinâmica, beleza? Na constante mudança, e sendo uma mudança que não pode ser prevista, já que ela está em contínua mudança, trata-se de uma mudança imprevisível, tá? E porque a noção de dualidade é essa noção dialética mesmo, de que não existe um princípio que dá
que dá forma, que ordena o cosmos, como os monistas pensam, como o Tales de Mileto pensa, por exemplo. Não existe um princípio na filosofia de Heráclito. O que existe é uma junção, seja ela harmônica ou conflituosa, entre vários princípios, né? Ou entre dois princípios que formam outro princípio, porque o arqué do universo para Heráclito é essa contínua mudança, beleza? Então, pensou em Heráclito, pensa nessa questão do rio. A água que passa aqui hoje não será a mesma que passará amanhã. Para ele, a noção de universo se baseia na transformação e na grandeza, né, na dimensão da grandeza dessa transformação. Uma filosofia muito avançada, né, no sentido reflexivo, assim, dá para você pensar em muita coisa. Então ele está pensando já nessa dialética, né, de a junção de coisas que formam novas coisas e esse processo dialético ele é contínuo, já que você tem coisas com coisas que formam novas coisas, depois você vai ter essas novas coisas com outras coisas que formam novas coisas, né? Outros princípios que formam novos princípios e assim vai. Não termina, é uma contínua mudança. A noção de dialética, mesmo moderna, tem esse sentido também de contínua mudança, já que A mais B forma C, e o C vai virar A de novo, que A mais B forma C, ou, né, só estou fazendo uma representação, mas a ideia é que o resultado das mudanças vai entrar em conflito ou em harmonia, mas ela vai juntar com outras mudanças e assim sucessivamente, não vai parar nunca. É uma contínua mudança. Ele está pensando nesse sentido, tá? Por isso que ele é norteado pelo princípio do dualismo no sentido dialético, né? Dessa junção de opostos, junção harmoniosa, não precisa ser necessariamente de opostos, mas essa contínua mudança da noção dialética, da noção dual, tá? Então, pensou em Heráclito, pensou em contínua mudança. Aqui você vai ter Pitágoras de Samos, que também é um cara importante na matemática, né? Vamos ver de que escola que ele é jônico também, né? Não, ele é das escolas italianas ou itálicas. Pitágoras de Samos, ele vai pensar que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de Teorema de Pitágoras na matemática, né? Então ele vai ser um dos caras mais importantes na área da matemática, desses filósofos pré-socráticos. Mais uma vez, eu repito, eles não tinham uma divisão do conhecimento, da filosofia, uma divisão no sentido de que tem um cara que estuda matemática, outro que estuda biologia. Não, eles eram filósofos e versados em, se for ver hoje, em várias áreas, né? Os caras tinham uma percepção ampla do universo, tá? Ele é matemático e para ele o arqué do mundo são os números. O princípio do universo são os números, tá? E você pensar que o princípio do universo são os números já leva a essa questão também dual, né? Do dualismo. A própria questão do positivo e do negativo, por exemplo, né? O número, ele, igual eu coloquei aqui, unidade, tudo é um e tudo está entre um e dois. O número, o número é infinito, se eu pensar, né? Entre um e 2, por exemplo, tem infinitas possibilidades de número. 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001 e por aí vai. Ele tem essa noção, então, de que o resultado entre o conflito ou a harmonia dos princípios, eles têm que ser entendidos com base nos números, tá?
O arqué de tudo são os números. Uma visão bem matemática mesmo do cosmos, né? Do ordenamento do cosmos. Que vocês podem ver, esses filósofos pré-socráticos não se limitam a pensar apenas em elementos naturais, assim, dados. Por exemplo, em água, ou ar, né, como a gente viu. Nem todos vão se limitar a pensar na água, ar, fogo. Os caras vão além também, sabe? Tem outras visões. Aqui ele está pensando em números, como os números são o princípio de tudo. Os números seriam um arqué de tudo. E a própria concepção de número já dá uma ideia dual, né? Uma ideia de que não é única, beleza? Não é monoexplicativa, né? Não é monocausal, igual a ideia da água, por exemplo, tá? Então, pensou em Pitágoras, pensem na explicação do cosmos, né, da física e do arqué, no sentido de princípio de tudo, a partir dos números, tá? Um matemático conhecido pelo Teorema de Pitágoras. Parmênides, mais um representante da escola itálica, ou também chamada escola eleata, tá? O Parmênides vai ter uma visão oposta à visão de Heráclito, que é aquela visão de contínua mudança. Para a filosofia de Parmênides, o arqué de tudo, o princípio de tudo, aquilo que dá ordenamento ao cosmos é o estatismo. São as coisas estáticas, que não mudam, eternas, beleza? Ele tem um pensamento oposto ao pensamento de Heráclito, tá? Então eu peguei aqui essas duas ideias finais aqui dos tópicos. É e não é possível que não seja. Não é e é necessário que não seja. O ser é na medida em que ele deve ser e na medida em que ele é, né? Já que se ele é, ele de fato é. Porque as coisas são estáticas, elas são como são. O não ser não pode ser de maneira alguma. Porque se ele é o não ser, ou se ele não existe, ele não pode ser. Não há uma ideia dinâmica. Não há uma ideia dinâmica do universo, do cosmos do universo. Beleza? Não há uma ideia dinâmica do arqué. Para ele, o arqué, o princípio que ordena o cosmos, são as coisas estáticas, são as coisas que não mudam, beleza? Sendo estáticas, sendo que elas não mudam, elas permanecem eternas, tá? Essa é a ideia da filosofia de Parmênides, que, de novo, eu repito, é o oposto da filosofia dinâmica de transformação da filosofia de Heráclito, tá? Porque o vestibular adora colocar esses dois caras em oposição, né? E aqui você já tem uma boa base para responder essas questões. Porque o vestibular também não está preocupado, não quer que vocês tenham lido muitos textos, né? Sobre os caras, tal. Não, eles querem que vocês tenham uma base sólida, né, uma base correta sobre esses autores, tá? Então esse antagonismo entre Parmênides e Heráclito geralmente é cobrado, tá? Então prestem atenção. A filosofia de Parmênides é estática, ele pensa no arqué do mundo de maneira estática, eterna, que não muda. Heráclito é um cara que pensa o mundo a partir da transformação contínua, que não para, né? Uma lógica dialética, tá? Que tem contínua mudança. E aqui o último pré-socrático que eu coloquei, né? Porque já são vários filósofos para vocês estudarem, para vocês anotarem os slides e tudo mais, e geralmente são os cobrados, tá? Geralmente são esses aí. É o Demócrito da escola ou da tradição atomista, né? Então eu falei
da tradição monista, da tradição dualista, do dualismo, né? E agora da tradição atomista, tá? Que é o famoso Demócrito. Ele e seu amigo Leucipo também às vezes é cobrado, mas eu não coloquei porque o Demócrito é mais famoso, mas ele também, o Leucipo também tem um pensamento parecido com o Demócrito, tá? Mas vamos falar de Demócrito. Para ele, o arqué do cosmos são os átomos, beleza? Tudo é átomo para ele. Essa é, olha que noção avançada, né, para um cara que nasceu 370 antes de Cristo. Ele já tem essa noção de que tudo é átomo, que a gente é composto por átomo, que as matérias são compostas por átomos, né? Matérias naturais, né? Tudo é átomo, e esse átomo é indivisível, mesmo tendo diferentes qualidades de átomos, tá? Ele tem essa noção de átomo eterno e de que o princípio da vida se baseia nos átomos, tá? O arqué de tudo é o átomo, beleza? O átomo é indivisível, né? É uma noção também de que como se o arqué do mundo fosse um grande átomo, né? Mas ele está composto em diferentes qualidades. Então, quando vocês pensarem em Demócrito, pensem que o princípio de tudo, o pensamento que baseia a filosofia de Demócrito, é um pensamento que leva em consideração primordial a questão do átomo. Para ele, tudo é átomo, tá? O que rege e o que ordena o cosmos é o átomo indivisível e que tem diferentes qualidades e que transita, né, nas matérias de diferentes formas, mas ele é eterno, indivisível, no sentido de que ele é o elemento que forma, que ordena o cosmos, tá? Então ele tem que ser indivisível, né? Porque poderia ser uma visão até monista, se for pensar, no sentido de que ele está falando de um átomo indivisível, um grande átomo, né? Mas é da tradição atomista, tá? Pera aí. O celular tocou, perdão. Então, gente, tocou, mas eu já tinha terminado a explicação, tá? Aí eu coloquei duas questões para vocês pensarem sobre os pré-socráticos e são questões tiradas de vestibular mesmo, tá? Não coloquei aqui o quando caíram, mas eu tirei na internet, sites de vestibular, vi, procurei, analisei, achei massa as questões e vocês já conseguiriam responder, né? Conseguiriam responder com essa aula, dá para responder. Pensem que o vestibular, principalmente em humanas, ele quer que você responda a questão certa, obviamente, né? Tem questões que geralmente você tem a dúvida entre uma e outra, tem alguma questão que parece correta, mas vocês têm que ir na mais correta, principalmente em humanas, porque geralmente os caras gostam de colocar questões, respostas que tem metade das coisas corretas, assim, então busquem a mais correta, tá? Aí vocês. E é sobre essa primeira questão, é sobre os pré-socráticos, não é sobre Nietzsche, tá? Aqui é só uma. Eles só pegam um trecho de Nietzsche, né?
que ele fala dos pré-socráticos, mas é uma questão sobre os pré-socráticos, beleza? Essa questão e essa questão que eu não sei se tá dando para ler, porque aqui no quando eu tô, porque aqui no meu na minha câmera, na minha imagem, parece que não dá, mas eu acho que para vocês não aparece o que aparece para mim no Zoom, mas essa segunda questão começa assim: todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. E isto é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma dessas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras. Por aí vai. Vocês leiam, não fiquem com medo do texto que parece difícil, a questão é fácil, dá para vocês responderem de boa. E tá aí. E aí, na próxima aula de filosofia, eu passo o gabarito, passo a resposta correta, beleza? Dá para pensar nessas questões, levando em consideração que a filosofia pré-socrática pensa no, em compreender radicalmente a natureza, os elementos naturais, a physis, né? Os elementos naturais no sentido de cosmos, de universo mesmo, e que eles querem primordialmente entender o arqué, ou seja, o princípio de tudo, aquilo que dá forma à vida, né? A causa primeira que dá forma e que ordena o cosmos. E é isso, galera. Muito obrigado. Qualquer coisa, chama nós, se tiver difícil, se tiver dúvida. Espero estar ajudando e até mais. É nóis. Falou.